Bom dia, pessoal do segundo ano do ensino médio, Colégio Alfenísia Freire. Vamos começar mais uma aula de História. O nosso tema de hoje será o liberalismo, palavra em moda até nos dias atuais. Primeiro, nós precisamos entender o que é o liberalismo. Então, o liberalismo, na realidade, é uma política econômica que vai se firmar na Europa e também na América do Norte a partir de meados do século XVIII. Basicamente, o liberalismo ele combate o intervencionismo do Estado em todos os domínios, mas principalmente na economia. Na economia, os liberalistas eles defendem, é óbvio, a propriedade privada e a iniciativa privada. Também eles defendem a autorregulamentação econômica através do mercado. O que significa autorregulamentação econômica através do mercado? Eles dizem que o mercado se harmoniza naturalmente, sem intervenção do Estado, basicamente através da livre concorrência e das leis da oferta e da procura. Então, ele preconiza, defende, vamos dizer assim, a existência de um Estado mínimo que deveria ter como funções, basicamente, as funções judiciais e de defesa. Nós temos aí um pequeno esquema sobre o liberalismo econômico, que deseja o fim da intervenção do Estado na economia. Resumidamente, é isso que os liberais desejam. Nós temos aí o conceito de fisiocratismo. Nós temos os fisiocratas que acreditam que toda a riqueza de um país vinha de seus recursos naturais, e os economistas clássicos, que defendem a liberdade comercial e intervenção em determinados momentos do Estado na economia. O pensamento liberal. O pensamento liberal ele não é uma coisa homogênea, ele é heterogêneo, ele tem uma grande diversidade de ideias que vão evoluindo por conta própria e com as necessidades comerciais e econômicas da sociedade. Nós podemos dizer que um dos pioneiros do liberalismo foi John Locke. Vocês lembram de John Locke lá do Iluminismo, aquele que construiu os direitos inalienáveis do homem e do cidadão? Porque John Locke é o primeiro a defender dois pontos que os liberais defendem com garras e unhas, que é a liberdade e a propriedade privada e o direito sobre a vida. Então, nós temos uma figura aqui sobre a autorregulamentação do Estado, que acredita que não precisa do governo intervir na economia, que na realidade as leis de oferta e procura, ou seja, oferta e demanda, e a livre concorrência de mercado, elas harmonizam por si só a economia de um país. Vamos falar um pouquinho sobre os pensadores liberais. Vamos falar primeiro, óbvio, sobre Adam Smith, o pai do liberalismo, né? Ele defendia claramente que o papel do Estado na economia devia ser reduzido e que deveríamos acreditar piamente na autorregulação do mercado. Essa autorregulação ou regulamentação do mercado, eu friso para vocês, é uma teoria que diz que o Estado não precisa intervir na economia, porque a economia por si só se harmoniza através da livre concorrência e através das leis de mercado, das leis de oferta e procura. Então, o Estado deve limitar-se a facilitar a produção privada, a manter a ordem pública e fazer respeitar a justiça e proteger a propriedade. É isso que o nosso amigo Adam Smith diz. Smith defende ainda a concorrência entre os privados no mercado livre, acreditando que seus interesses naturalmente se harmonizam em proveito do coletivo. O nosso amigo Adam Smith, nas suas teorias, ele desconsidera um fator muito importante, gente, que é a cobiça, que é a concorrência predatória, que é a exploração do mais fraco. O nosso amigo Adam Smith, ele doura a pílula, acreditando que o burguês, que a classe burguesa, que o detentor do capital, naturalmente vai frear seus impulsos de ter mais, vai frear a sua ganância, baseado no respeito ao Estado, baseado no respeito ao trabalhador e baseado no respeito
das leis de livre comércio e de oferta e procura e de livre concorrência. Esse cidadão ele era muito inocente, me perdoem falar isso, ou realmente ele vivia em outro planeta que não era a Terra. Vamos continuar. Nós temos Jeremy Bentham, também um dos pensadores liberais mais conhecidos. Ele tinha uma visão bem otimista da iniciativa privada. Ele afirmava que quando o indivíduo trabalha para concretizar seus objetivos econômicos, está igualmente a contribuir para o desenvolvimento da riqueza de todos. Então, a riqueza de um é a riqueza de todos. O Jeremy Bentham ele também desconsidera um detalhezinho que é a concentração de renda. Às vezes a riqueza de um é o empobrecimento de outros. Então, Jeremy Bentham, assim como o nosso amigo Adam Smith, ele desconsidera alguns detalhes. E o que ele acha do Estado, nosso amigo Jeremy Bentham? Ele acha que o Estado deveria evitar intervir no desenvolvimento da sociedade e deveria se limitar às funções judiciárias, garantir a segurança da riqueza adquirida pelos seus particulares. Ou seja, o Estado cabe defender a propriedade privada, defender a riqueza acumulada e os seus detentores. Vamos para Edmund Burke, 1729-1797. Ele diz que o Estado é o pior inimigo da sociedade e da riqueza coletiva. Porque o nosso amigo Edmund Burke, ele diz que quanto maior o Estado, mais burocrático ele se torna, e por se tornar mais burocrático, ele se torna danoso à sociedade. Ele se torna danoso ao desenvolvimento de uma nação. Aqui nós temos um cidadão que talvez vocês conheçam, aí da geografia, Thomas Malthus, 1766 a 1834. Ele foi muito popular no início do século XIX por afirmar claramente que o Estado devia limitar-se a proteger os mais ricos, recusando quaisquer direitos aos mais pobres. O único conselho que esse cidadão aqui dá aos mais pobres é não se reproduzam. Então, é uma criatura esse nosso amigo Thomas Malthus. Wilhelm von Humboldt, ele preconizava que o crescimento do Estado é mais ou menos o que preconizava também o que nós falamos do Edmund Burke, que o crescimento do Estado é associado ao mal porque ele se torna, conforme o Estado cresce, vai aumentando a burocracia, isso vai gerar a ruína dos cidadãos, vai impedir o desenvolvimento pleno da nação, vai impedir o enriquecimento do cidadão que vive nessa nação. O nosso amigo Humboldt ele defende o Estado mínimo. Nós temos aí também o John Stuart, de 1806 a 1873, onde ele se dedica a dizer que a principal função do Estado é de procurar promover melhores oportunidades para o desenvolvimento pessoal e social para todos os indivíduos, nomeadamente através da educação. O John Stuart Mill ele é um dos poucos liberais ou liberalistas, como vocês queiram, que vai ligar desenvolvimento a conhecimento e educação. Tá? Bom, mas ele também é um liberalista, ele não aceita a intervenção do Estado em qualquer coisa dos indivíduos sejam capazes de resolver por si mesmos. Então, o nosso amigo, o John Stuart Mill, ele tem a sua característica, vamos dizer assim, diferenciada, porque ele vai relacionar o desenvolvimento pessoal e social através da educação. E ele acredita, utopicamente, que não precisa intervenção do Estado, porque um cidadão culto, educado, ele sabe resolver os problemas por si próprio. É uma visão bem utópica, bem característica. Os exemplos que eram utilizados pelos liberalistas para explicar o sucesso do pensamento liberal e de nações que o adotaram, mesmo que parcialmente, eles usavam como exemplo 3 revoluções burguesas: a Revolução Inglesa, a Revolução Americana
e a Revolução Francesa. Vamos ver algumas características do liberalismo no século XIX, né? Então, nós sabemos que o liberalismo dominou a política e a economia da Europa e dos Estados Unidos no século XIX. Mas nem sempre ela foi fiel ao seu combate contra o intervencionismo estatal. Na realidade, o que os liberais querem é que o Estado os sirva e sirva aos seus interesses. Se o Estado os servir e servir os seus interesses, o Estado pode intervir. Basicamente é isso que os liberais pensam. Então, na primeira metade do século XIX, os liberais são defensores da propriedade privada, da economia de mercado, da liberdade de comércio internacional. E são contrários a quê? Eles são contrários e desejam o fim das corporações, a desregulamentação do trabalho. O que é isso, gente? Desregulamentação do trabalho é acabar com as leis trabalhistas. Acabar com as leis trabalhistas que determinam os direitos mínimos do trabalhador. Eles também defendem as liberdades políticas e governos representativos. Então, nessa primeira metade do século, o Estado deve ser reduzido a uma expressão realmente mínima, limitando a assegurar condições para o pleno desenvolvimento da economia privada, claro, promovendo a criação de infraestrutura. O que eles chamam de infraestrutura? Estradas e transportes, que realmente são fundamentais para o desenvolvimento da economia. Ou seja, o Estado ele deve criar estrutura e infraestrutura para todas as áreas onde se podem obter lucro. Todas as áreas que podem gerar lucro, né? O Estado deve intervir minimamente, mas deve intervir criando estrutura e infraestrutura para o pleno desenvolvimento das funções desses órgãos privados geradores de riqueza. Bom, nós vimos a maneira como eles pensavam na primeira metade do século XIX. Vamos ver como eles estão pensando na segunda metade do século XIX. Gente, eu friso que a principal característica do pensamento liberal é a não intervenção do Estado na economia. Mas, na realidade, o que os liberais querem é que o Estado intervenha na economia quando for a seu favor ou na defesa dos seus privilégios e direitos. Nós vamos ver isso mais detidamente agora. Na segunda metade do século XIX, o que os liberais querem do Estado? Primeiro, eles querem a proteção do mercado interno face à concorrência internacional. Mas eles não defendiam a livre concorrência? O que mudou? O que mudou é que a Europa está toda industrializada em plena revolução industrial e os países começam a buscar mercados consumidores externos. Ou seja, a França quer vender seus produtos na Inglaterra, a Inglaterra quer vender na Alemanha, a Alemanha quer vender na Espanha e aí vai. E essa concorrência começa a ser danosa para a burguesia local. Então a burguesia local começa a cobrar o Estado para que ele taxe, sobretaxe com tributos e impostos os produtos estrangeiros, garantindo assim o mercado dos produtos nacionais. Aí o liberalismo já se contradisse de novo. Eles não são aptos, eles não são os maiores defensores da livre concorrência. O que aconteceu então agora? Que eles querem que o Estado intervenha sobrecarregando de taxas e tributos produtos internacionais para a valorização do produto nacional. Isso é um protecionismo. Vamos para o segundo item que eles começaram a exigir do Estado. No final do século, eles vão começar a reclamar a intervenção do Estado na conquista de novos mercados internacionais. Pessoal, essa segunda exigência dos liberais é que vai dar origem ao imperialismo e ao neocolonialismo. Nós vamos ver que as nações industrializadas e detentoras do pensamento liberal, essas nações elas querem mercados novos para consumir os seus produtos. Só que nós vimos que, no item anterior, que essas nações também exigem que o Estado defenda o mercado interno. Então, como é que tu vai aumentar o mercado consumidor se os mercados das mais variadas nações estão fechados por medidas protecionistas? Só tem um jeito. Tu vai ter que achar novos mercados. E como é que tu acha novos mercados?
No caso, eles acharam novos mercados através do imperialismo ou do neocolonialismo que foi feito sobre o continente asiático e africano. Nós vamos ver que esse pensamento liberal vai ser a principal causa do imperialismo europeu nesses dois continentes. Mas isso é tema para uma próxima história. Terceiro item é o acesso a regiões com recursos naturais, ou seja, os liberais eles cobram do Estado que o Estado provê, para o Estado prover matérias-primas baratas. E como é que o Estado vai prover isso? Só tem um jeito. Invadindo outras nações, dominando seus recursos naturais e transpondo esses recursos naturais para a mão dos liberais de suas nações a preços mórdicos, a preços muito baixos, levando as nações dominadas a uma situação de submissão e miséria. Então, não há como desvincular o liberalismo da segunda metade do século XIX do imperialismo. Imperialismo e liberalismo, eles andam de mãos dadas. E o pior, gente, é que os liberais, para justificarem as atrocidades que eles farão no continente asiático e africano, eles vão criar uma deturpação da teoria darwiniana e vão criar um darwinismo social. O que é darwinismo social? É uma coisa bem funesta, bem macabra. O darwinismo social é o seguinte: é a concepção que o Estado deve apenas se concentrar em criar condições. Preste bem atenção. O Estado deve centrar suas atenções em criar condições para que os mais aptos prevaleçam sobre os mais fracos. Deixa eu explicar para vocês. O Darwin, isso aí vocês podem saber melhor com Dante lá de biologia, mas o Darwin no seu livro de evolução, né, Evolução das Espécies, ele observou que o mais apto, ou seja, o ser mais bem preparado, ele acaba predando o ser menos preparado. Então vamos aqui a um exemplo. O leão. O leão tem dente, tem garra, tem velocidade, tem visão noturna e vários outros apetrechos. Ele vai ser o predador do veado, que não tem nada disso, que é mais fraco. Então, o darwinismo social pegou uma característica biológica e transpôs para a sociologia. Desculpe, dizendo que o Estado devia proteger os mais aptos para que eles prevalecessem sobre os mais fracos. Vamos traduzir: o Estado deve dar condições para que os mais ricos e poderosos prevaleçam sobre os mais pobres e menos ricos. E manter a ordem para que esses mais fracos não se revoltem contra os mais fortes. Então, o darwinismo social, resumindo, é algo que defende a exploração do homem pelo homem, protegido pelo Estado. Gente, a pirâmide social, segundo o liberalismo do século XIX, é uma coisa quase macabra. Vocês estudaram em história várias pirâmides sociais, dos egípcios, dos gregos, dos romanos, e por aí vai. E sempre no topo da pirâmide tem alguém, ou é um imperador, um rei, um monarca, sei lá o quê. Né? No caso do liberalismo do século XIX, o que está na cabeça da pirâmide social não é um ser humano, não. É o capital. Ou seja, o dinheiro prevalecendo sobre todos e sobre todas as coisas. Abaixo do dinheiro vinha a burguesia, os governantes e o alto clero. Abaixo deles vinha o clero. Abaixo do clero vinha o exército. Abaixo do exército vinha a classe média. E, finalmente, sustentando toda essa pirâmide, sendo escravizado por todos acima, o povo em geral. Liberalismo no século XX. Já no século passado, o liberalismo, com seus pensamentos protecionistas, imperialistas e por aí vai, ele acabou dando origem a diversas revoltas e revoluções e acabou culminando sendo uma das causas da Primeira Guerra Mundial. E mergulhou o mundo e a sociedade em geral no verdadeiro caos. A crise de 1929 ela vai abalar a confiança no mercado,
E como consequência desse abalo, a sociedade vai exigir. Deixa eu explicar melhor isso para vocês, que talvez alguns não lembrem de que crise de 1929 eu estou falando. A crise de 1929 é a segunda grande crise do capitalismo. Vocês estudaram isso lá no 9º ano, né? No período entre guerras. É quando o capitalismo sofre uma grande crise, porque os Estados Unidos, a maior nação capitalista da época, simplesmente fale. E quando ela falir, todo o capitalismo e todas as demais nações capitalistas se afundam junto com ela. Bom, resultado dessa grande crise, a população em geral se revoltou contra o pensamento liberal e exigiu que o Estado intervisse na economia, né? Então, nós vamos ver que essa crise aí, originada lá, tem em princípio sua origem nos anos 20 e 30, e que vai dar origem a governos totalitários como nazismo e fascismo. Depois que tudo isso passar, a população vai começar a se revoltar contra o pensamento liberal e exigir que o Estado tenha uma função regulatória, que não permita a exploração do homem pelo homem, que não permita atos imperialistas e por aí vai. Então, surge a preocupação com políticas sociais, a regulamentação do mercado, né, que agora está na ordem do dia. O Estado vai crescer em número de funcionários e vai começar a absorver múltiplas funções. Então, diversas funções que haviam sido retiradas do Estado pelo pensamento liberal vão começar a fazer parte do Estado. Então, nós vamos chamar isso aí de Estado-providência. Sai o pensamento liberal e entra o chamado Estado-providência, que tem como objetivo maior assegurar o bem-estar da maioria da população e não só defender os interesses e privilégios da minoria mais rica e liberal. No final dos anos 70, o liberalismo vai ressurgir. Por que o liberalismo ressurge no final dos anos 70? Por causa da chamada globalização. A globalização, ela está crescendo, é um movimento que está crescendo no final dos anos 70, e ela prega coisas interessantes como a liberdade do comércio internacional, o fim do protecionismo. E, a fim de tornar mais atrativos os países investidores nacionais e estrangeiros, ela apela para a redução de impostos, o fim da intervenção do Estado em setores potencialmente lucrativos, como saúde, educação, transporte, energia, comunicação e água. Então, observa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população se dá conta que o liberalismo ele é danoso, que se faz necessário um Estado que regulamente a economia, que busque a justiça social e que proteja a maioria dos cidadãos da ganância de uma minoria que busca cada vez mais recursos e mais riqueza. Então surge o Estado-providência. O Estado-providência que defende justiça social e que se diz a serviço da maioria da população, que se diz a serviço do interesse da maioria da população e não só do interesse dos privilégios de uma minoria. Ok? Só que no final dos anos 70 vem um movimento de globalização, ele se intensifica. E o movimento de globalização ele é muito atrativo, ele fala coisas que a pessoa gosta de ouvir. Por exemplo, a liberdade de comércio internacional. Ou seja, chega de protecionismo. Que os países deveriam diminuir sua carga tributária para que outros países pudessem investir nesse país e trazer mais riqueza a esse país. É a famosa teoria do capital estrangeiro, a entrada de capital estrangeiro para enriquecer mais o país. E também prega que o Estado não deve intervir tanto na economia e deve abrir mão de funções que são altamente lucrativas, como saúde, educação, transporte, energia, comunicação e água. Pessoal, saúde, educação, transporte, energia, comunicações e água, durante muito tempo foi vista como áreas de proteção nacional, que não devem ser privatizadas, que não devem ser exploradas, porque
a exploração visando o lucro nesses setores traria o caos para a maioria da população. Faria algo terrível que é a chamada concentração de renda, tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Bom, o Estado-providência sempre vai se opor ao Estado mínimo. Após 2 décadas de políticas liberais, constata-se exatamente isso que eu acabei de frisar, que o Estado liberal e também a globalização, como consequência final, ela acaba gerando um fator muito terrível, que é a concentração de renda, ricos mais ricos, pobres mais pobres. E ela produz uma redução gradual das políticas sociais, né? Ou seja, cada vez menos se preocupa com educação gratuita, cada vez menos se preocupa com saúde gratuita, cada vez menos se preocupa com alimentação ou garantias alimentacionais, perdão, alimentacionais não existe, me perdoem essa palavra, garantias alimentícias à população, e se prega uma coisa chamada meritocracia, que é se vire, meu filho, né? Tu tem que fazer por merecer por todas essas coisas. Só que sem política social fica muito difícil esse negócio de meritocracia. Um cidadão nascido na favela, no meio de tiroteio, no meio do tráfico, sem uma boa escola, sem higiene, sem boa alimentação, como é que ele vai concorrer com um cidadão de classe média que estuda em escola particular, que mora num bairro higienizado, com segurança pública? Né? É uma coisa um pouco complicada de se explicar. Pessoal, eu friso para vocês, isso não tem nada a ver com direita nem com esquerda. Isso tem a ver com história. Nós estamos falando da evolução do liberalismo nas décadas e agora estamos falando da evolução do liberalismo no século XX. Justiça social tem que ser pregada tanto por esquerda quanto por direita. Defender o cidadão mais fraco da exploração do mais rico deve ser defendido tanto pela direita como pela esquerda. Isso é uma lição que os governos europeus já aprenderam há muito tempo. Na Europa se defende o capitalismo desenvolvimentista, aonde a riqueza deve ser dividida por todos para gerar mais riqueza para muitos, e não a riqueza concentrada na mão de poucos. Então, não se enganem. Se vocês forem na Europa, vocês vão ver que muitos dos políticos de direita defendem pensamentos que em países subdesenvolvidos são considerados pensamentos de esquerda. Justiça social, igualdade de condições, distribuição de renda é pensamento tanto de direita quanto de esquerda nas nações civilizadas e desenvolvidas. Cuidado, não se deixe enganar. Vamos continuar. No plano teórico, os liberais incorporam nos anos 70 a questão dos direitos humanos. Observa, eles passam a servir desta argumentação, defendendo coisas muito distintas, como o fim das ditaduras, abertura de mercado, livre circulação de mercadorias e de pessoas. Entre os novos teóricos liberais, nós vamos dar um destaque para o John Rawls. As ideias liberais, os ataques que continuam a ser alvos, continuam a ser largamente seguidos pelos povos dos mais diversos países, né? Nominadamente devido à valorização que fazem do papel dos indivíduos na sociedade e a defesa da liberdade que proclamam. Os liberais, eles perderam espaço, tanto na política como na economia, depois da Segunda Guerra Mundial, porque o liberalismo começou a ser citado como uma das causas do surgimento do nazismo e do fascismo. O liberalismo começou a ser citado como uma das causas do término de programas de política de justiça social. O liberalismo começou a ser citado como uma das causas da crescente concentração de renda, ricos mais ricos, pobres mais pobres. O liberalismo, então, se repagina.
E ele passa a defender os direitos humanos, passa a defender a liberdade, passa a defender abertura de mercados, livre circulação de mercadorias e pessoas. Então, observa como o liberalismo se adapta para voltar a encontrar espaço tanto na economia quanto na sociedade. Ele começa a pregar a valorização do indivíduo na sociedade e pregar a defesa da liberdade. Mas, sempre tem um mas, tudo isso voltado aos interesses econômicos. Não esqueçam disso. Então, a liberdade, tanto do indivíduo como da sociedade, que é proclamada pelos liberais, quando analisada nua e cruelmente, ela só tem um objetivo: os interesses econômicos. Bom, pessoal, nós falamos de darwinismo social. O criador da teoria do darwinismo social foi esse cidadão aí, o Herbert Spencer, né? Eu peço que vocês deem uma olhadinha no módulo e leiam mais sobre o darwinismo social. Ele é muito interessante para que não ocorra novamente. Os tempos estão tão loucos que nós estamos vendo voltar coisas como racismo, eugenia, e logo, logo é capaz de alguém defender esse desastre que é o darwinismo social novamente. Bom, essas teorias que pregam superioridade de grupos sociais, elas são extremamente danosas, porque elas fazem com que o cidadão venha a acreditar que ele pode e deve ser explorado pelo mais rico, né? Que o cidadão venha acreditar que o rico tenha mais direito à justiça, a uma vida digna que o mais pobre. Então, é muito perigoso isso. E muitas vezes, esse pensamento, essa linha de pensamento, gera outras linhas de pensamento extremamente danosas, como racismo, como políticas fascistas e aí por diante. Novamente, pessoal, eu friso que isso não tem nada a ver com direita ou esquerda. Se for para a Europa, onde estão as nações mais desenvolvidas do mundo, ou mesmo se tu for nos Estados Unidos, eles se opõem ao darwinismo social. Eles consideram o darwinismo social uma coisa danosa, geradora de injustiça social e racismo. O darwinismo social no Brasil. Nas últimas décadas, no século XIX, em nosso país, muitos intelectuais e pensadores tais como Nina Rodrigues e Silvio Romero acabaram por adotar uma tese da existência de uma raça superior. Eles defendiam o branqueamento da população como uma forma de superar as misturas das cores que caracterizam o povo brasileiro. A aplicação prática dessa concepção se traduziu no incentivo da imigração maciça de trabalhadores europeus para o Brasil, italianos, alemães, espanhóis, poloneses, ucranianos, que ao longo do tempo deveriam vir ao Brasil para trabalhar, mas principalmente para branquear a sociedade do país. Bom, o darwinismo no Brasil ele toma uma peculiaridade mais racista que econômica. No início do século XX, no fim do século XIX, início do século XX, se defendia que uma nação, para ser desenvolvida, teria que ter a maior parte da população de origem ariana ou caucasiana, ou seja, os brancos. Que negros e índios ou mestiços eram por si só danosos ao desenvolvimento de uma nação. Eles diziam que os índios eram preguiçosos, que os negros eram dados à malandragem, né? E só quem realmente se dispunha a seguir normas, a trabalhar, a gerar riquezas de uma nação, era a raça ariana e caucasiana, ou os brancos. E eles diziam que a mistura das três raças, eu friso a vocês, nós somos um país de mestiços, né? É impossível, isso eu defendo e provo, é impossível no Brasil existir uma família de arianos e caucasianos. Pode ser loirinho do olho azul. Se explorar a árvore genealógica dessa família, vai encontrar um índio, um negro, um mestiço. Então,
O Brasil é um país de mestiços, por isso que quando nós saímos do país, nós somos chamados de latinos, mesmo que brancos de olhos azuis ou verdes, nós somos latinos. Então é ridículo a existência do racismo no Brasil. Voltando ao nosso assunto. No início do século XX, final do século XIX, se defendeu essa tese que deveríamos acabar com os mestiços no Brasil, acabar com as minorias dos negros indígenas. E como nós faríamos isso? Branqueando a população brasileira. E como branquearia a população brasileira? Trazendo imigrantes europeus para o Brasil. Graças a Deus, mais tarde, já no século XX, esse pensamento vai perdendo força. E geneticamente se descobriu que essa mistura de raças até pode ser benéfica. Foi nesse momento, por exemplo, que samba, violão, frevo e capoeira deixaram de ser criminalizados em nosso país e passaram a ser aceitos nos mais diversos setores sociais, até mesmo nos setores elitizados. Pessoal, eu friso a vocês que o liberalismo ele tem um lado positivo e tem um lado negativo, como todas as coisas. O que não se pode permitir é a acentuação do lado negativo do pensamento liberal. Ou seja, a defesa dos mais ricos em detenção da proteção dos mais pobres. Ou seja, privilegiar os mais ricos e esquecer da justiça e da política social. Ou seja, permitir a concentração de renda, tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, e fechar os olhos para aqueles que vivem e são jogados na linha de miséria. Gente, agradeço muito a atenção de vocês, espero que todos estejam bem, assim como peço a Deus que defenda vocês, os abençoe e abençoe as vossas famílias. Muito obrigado, até a próxima.